Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Você já ouviu falar da obra O Alto de São Lourenço? Já pesquisou sobre como era a educação no período colonial? Hoje vamos nos aprofundar sobre esse assunto e muito mais. Vamos começar este vídeo explicando literatura. Nós conhecemos diversas formas, mas afinal, o que é literatura? Literatura é nada menos do que o uso das palavras para construir algo, seja narrando acontecimentos ou expressando ideias através de dramas e prosas. A intenção é contar algo, ações, acontecimentos reais ou inspirados na realidade, ou até mesmo ideias de como as coisas poderiam ser em um mundo alternativo. A literatura é o registro humano da língua. Essa conclusão levanta outra dúvida: literatura é fonte histórica? A resposta é sim. Assim como as roupas e músicas mudam com o passar do tempo, as palavras e filosofias também mudam. A literatura registra essas mudanças, através das ideias populares de cada momento, expressas com músicas e poesias, novelas e notícias. Tudo isso revela os detalhes da vida de cada período. Cícero Maique Ferreira Bezerra de Oliveira, em seu TCC sobre a literatura como fonte histórica, afirma: texto literário traz o arcabouço de ideias, valores, crenças, linguagens, perspectivas de mundo cujo entendimento advém da sociedade pela qual vive o autor. Agora que entendemos um pouco mais sobre literatura, vamos falar sobre a dialética da colonização do Brasil. Começando com o projeto pedagógico dos jesuítas para a educação dos indígenas no início da colonização. O objetivo principal era a catequese, por isso eles ensinavam a religião católica, além do latim, leitura, escrita e noções de trabalho e disciplina. Para ensinar, usavam métodos rígidos e europeus, desconsiderando a cultura indígena. A busca era por transformar os nativos em bons cristãos e súditos obedientes da coroa portuguesa. Uma figura central na história colonial de quem iremos falar é o Padre José de Anchieta, um jesuíta que chegou ao Brasil em 1553, com a missão de missionário, educador e escritor. Anchieta é conhecido por sua dedicação na evangelização dos indígenas e pela fundação de colégios, que se tornaram centros importantes de educação e cultura na colônia. Ele teve um papel essencial no projeto pedagógico dos jesuítas, com um método que baseava-se no diálogo e na compreensão das culturas locais, promovendo assim uma troca entre os costumes indígenas e os princípios europeus. Dentro desse processo, Padre Anchieta utilizou abordagens didáticas inovadoras, como o uso de encenações teatrais e atividades interativas, integrando elementos simbólicos que dialogavam tanto com o universo indígena quanto com a tradição cristã. Essa fusão de referências resultava em um sincretismo que facilitava a transmissão da fé cristã de maneira mais acessível aos povos nativos. Além de atuar na educação, ele também se dedicou à produção literária, escrevendo poesias e peças teatrais voltadas para a catequese. Seus escritos demonstram sensibilidade cultural e a intenção de construir pontes de entendimento entre colonizadores e indígenas, revelando as relações entre a missão evangelizadora e o processo de colonização. Uma de suas peças teatrais é O Alto de São Lourenço, escrita para catequizar os indígenas. A obra dramatiza o martírio de São Lourenço, que preferiu morrer a negar sua fé cristã. Na peça, anjos e demônios disputam as almas dos personagens, representando a luta entre o bem e o mal. A peça incorpora elementos da cultura indígena e da língua portuguesa, espanhola, tupi e guarani, na busca de dialogar com o público indígena. Foi inclusive uma das principais formas de evangelização usadas pelos jesuítas no período colonial. A obra tem personagens demoníacos com nomes tupis, por representarem integrantes da comunidade indígena da época, com a cultura e crenças indígenas tidas como blasfêmia aos costumes da Igreja Católica. É possível ver como Anchieta quis demonstrar isso no trecho: andar matando de fúria, amancibar-se, comer um ao outro, e ainda ser espião, prender tapuia, desonesto a honra perder. Dito por Guaixará, rei dos diabos, e faz óbvia referência aos costumes indígenas. Bozzi, um importante estudioso da literatura e da cultura brasileira, discute como o processo de colonização impôs uma cultura dominante sobre os povos colonizados, criando uma tensão constante entre culto, como expressão de uma fé ou sistema simbólico imposto, e cultura,
como manifestação viva e plural dos povos. Essa reflexão nos ajuda a pensar sobre textos que abordam a colonização, especialmente aqueles que mostram a imposição da cultura europeia, a resistência cultural e a ambiguidade da cultura colonial. A cultura indígena se chocava com a religião que a educação jesuíta queria ensinar. Com a tentativa de colonizar os nativos, a mudança de tática foi de ensinar-lhes uma nova língua. Eles teriam que adaptar a própria língua ao tupi, substituindo as canções sem inibições por canções religiosas. O plano não estava apenas focado em letrar e fazer dos nativos civilizados, mas em conquistar sua mão de obra e ter sucesso com o aumento de território e simpatizantes. A perpetuação e a força indígena não se entregou à imposição religiosa da Europa. Permanece até hoje demonstrando que uma cultura não deve se sobrepor à outra. Isto se liga também com a mão de obra, pois os que não eram convertidos para o catolicismo eram considerados inaptos para serem escravizados. Vale destacar que a educação indígena no Brasil contemporâneo e na LDB segue outros valores. Agora que você sabe de tudo isso, esperamos que possa ter a literatura sob uma nova visão, e que o vídeo tenha contribuído para seus conhecimentos sobre a educação colonial no Brasil.